13-1. Este é o placar dos números da pesquisa da Genial Quest, que trata da aprovação e da reprovação do presidente da República e de seu governo. 13-1. Não é a minha opinião, são os dados da pesquisa. 13-1. Fica aqui, inscreva-se no canal, comente o vídeo, por favor, curta o vídeo e compartilhe ele, porque assim mais pessoas terão o conhecimento da verdade, porque a verdade vos libertará. Confira o placar do jogo e cada gol marcado que deu um resultado de 13-1. Bom, pesquisa Genial Quest, publicada hoje, 10 de julho. A aprovação do governo Lula atinge 54% e a desaprovação passou para 43%. Este é o melhor resultado de aprovação do governo Lula em 2024, muito parecido com os números de dezembro do ano passado. 1-0 para o Lula. O desempenho positivo foi puxado especialmente pela melhora entre quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos. A aprovação foi de 62% para 69%, enquanto a desaprovação entre os mais pobres, que ganham até 2 mínimos, caiu de 35% para 26%. Nos outros estratos de renda, não houve variação significativa. 2-0 para o Lula. Entre os mais pobres, está sendo reconhecido como um presidente melhor. A aprovação também melhorou entre as mulheres. No começo do ano, a diferença entre aprovação e reprovação era de apenas 6 pontos percentuais. Em julho, essa diferença foi para 18 pontos percentuais. Entre os homens permanece o empate técnico dentro da chamada margem de erro. É 3-0 para o Lula. Entre os evangélicos, a aprovação também melhorou. Em fevereiro de 2024, a desaprovação do Lula era 27 pontos maior que a aprovação. Ou seja, a diferença entre aprovar e reprovar era 27% maior a reprovação. Agora, em julho, essa diferença caiu para 10%. Melhora significativa, podemos dizer sim, 4-0 para o Lula. Essa variação na aprovação não veio, contudo, do Nordeste. Pensando que já podia criticar o Nordeste novo, né, Bolsonaro? Não. Onde o governo permanece com aprovação média próxima dos 70%. E nem do Sul, minha região. A variação parece ter sido melhor no Sudeste, já que a desaprovação, que era 7 pontos maior que a aprovação em maio, ficou do mesmo tamanho em julho. Ou seja, podemos dizer 5-0 para o Lula, porque são regiões mais complicadas. Ele melhorou o seu desempenho no Sudeste, que engloba São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Embora seja impossível determinar uma única razão para o crescimento na aprovação do governo, a melhora na percepção da economia entre os mais pobres, diferença entre melhorou e piorou, saiu de -1 para mais 13%, entre fevereiro e julho, sugere que uma parte da explicação possa estar aí. Ou seja, as pessoas mais humildes talvez estão saindo daqueles grupos de zap e olhando o mundo real e estão percebendo que a vida tem melhorado um pouco. 6-0 para o Lula. O que reforça essa tese é o fato que a economia está, sim, perdendo protagonismo como o principal problema do país. Que na medida que a economia vai estabelecendo, as pessoas não veem ela mais como problema. De um ano para cá, caiu de 31 para 21 quem afirma que a economia é o principal problema. Enquanto passou de 10 para 19% quem acha que a segurança é o principal problema. Ou seja, a percepção muda quando a situação está boa. Eu não reclamo mais porque melhorou. A economia melhorou, eu diminuo a reclamação. 7-0 para o Lula. A maior presença de Lula no noticiário como uma postura de enfrentamento a embates com o Banco Central, a taxa de juros,
também foram relevantes nesta pesquisa. No total, 41% dos brasileiros souberam de alguma entrevista recente que Lula concedeu para rádios nas cidades que visitou. E nessas entrevistas ele tem criticado fortemente os juros altos do Banco Central. 8-0 para Lula. E a população concorda com as falas de Lula. Aí vem um detalhe importante que deixa o pessoal da Faria Lima muito nervoso. Concorda. Salários deverão subir acima da inflação. Lula defende isso, principalmente o mínimo. 90% dos entrevistados concordam com isso. Então, muitos bolsonaristas que reprovam o governo concordam com isso. Felizmente não são bolsonaristas. São pessoas que não gostam do Lula, mas reconhecem o que é bom para o país. Juros no Brasil são muito altos. 87% concorda com Lula. Carne consumida pelos mais pobres deveria ser isenta de impostos. 84%. Que o Lula também concorda. O Congresso é que não quer aprovar. E o governo não deve satisfação ao mercado. 67%. Então, gente, vamos lá. Aqui tá de goleada, 9-0. As falas de Lula que incomodam tanto o mercado, que a Globo critica tanto, o UOL, o Folha de São Paulo criticam tanto, o Estadão, o povão tá entendendo o recado. Vamos lá, tem mais. Outra forma de mostrar que as aparições de Lula têm provocado boa recepção por parte da maioria da sociedade é que 66% concordam com as críticas de Lula à política de juros do Banco Central. Ou seja, 2/3 da população estão com Lula nesse aspecto. 10-0. 10-0. Chama a atenção que a população não atribui as falas de Lula ao aumento do dólar. 11-0. Que o aumento do dólar é ataque especulativo de quem quer ferrar com o Brasil. Aumento do dólar agrada o pessoal da Faria Lima, a grande mídia, aos grandes, aos poderosos. 11-0 para Lula. Embora a população tampouco compre totalmente a argumentação de que Campos Neto não usaria critérios técnicos na condução do Banco Central, metade defende que ele é técnico nas decisões. A outra metade acredita que não, ou que não sabe dar uma resposta. Aqui ajuda o Lula sim, mas não soma nem subtrai. Porque a metade sabe que a decisão seria técnica. Eu tenho minhas dúvidas que a decisão sempre é técnica. Campos Neto tem um compromisso de ferrar o governo Lula. Para 2026, eleger Tarcísio de Freitas e ele ser ministro da Fazenda. Ele mesmo já se colocou meio que à disposição disso. Continuando aqui, vamos deixar por enquanto 11-0. Bom, esse é um tema que, dentre os testados na pesquisa, que polariza o eleitorado brasileiro, colocando eleitores de Lula e Bolsonaro em posições opostas. Esse tema do Banco Central. É a gente que acha que é rico, mas é pobre e acredita que o que o Banco Central está fazendo está certo. Vamos colocar aqui que neste item o Lula não ganhou. Tomou um gol. Tomou um gol porque ainda não convenceu a sociedade. Então, 11-1. Perfeito? A pesquisa mostra ainda que a maioria dos programas sociais do governo são conhecidos e aprovados. Farmácia Popular, Bolsa Família, puxam a fila. O novo PAC, eu acredito, que é um outro programa que o governo lançou, pé de meia, etc e tal, ainda são desconhecidos por grande parte da população. É ponto para o Lula, porque são programas novos que ainda têm que ser implementados na sua essência. Eu diria 12-1 para o Lula. A pesquisa Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de julho, nível de confiabilidade de 95%, margem de erro 2 pontos para mais e para menos. Em resumo, Lula viajando para os estados, Lula fazendo discursos e dando entrevistas, fala a linguagem do povo. O povo entende e percebe no supermercado, na bomba de gasolina, que a vida melhorou. Eu diria 13-1 para o Lula. Você concorda, discorda? Deixa no comentário que